sua Bíblia, abra comigo no livro de Gênesis, Gênesis capítulo de número 5. Gênesis capítulo de número 5 e o versículo de número 21 a seguir, conforme você for encontrando. Glorifica o nome do Senhor, amém? Gênesis 5, versículo de número 21 a seguir está escrito assim a palavra do Senhor: Viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. Andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus para si o tomou. Oremos. Senhor Deus e eterno Pai, nós derramamos da Tua graça, derrama da Tua graça, da Tua unção, e faça, Senhor Jesus, com que o Teu santo nome seja glorificado. Portanto, Senhor Jesus, leva a nossa mente cativa ao senhorio de Cristo, e que o Senhor possa repreender todo mal, toda fúria, e que possamos, Senhor Jesus, entregar ao Senhor um culto aplausível, com grande alegria em nosso coração. Nos abençoe e Te daremos sempre toda a honra, a glória, o louvor e toda a adoração, pois assim oramos em nome de Jesus, amém? Tome o seu assento glorificando ao Senhor, amém? O que é intimidade? Você já se perguntou o que é intimidade? Às vezes nós, como seres humanos, achamos que intimidade é algo apenas de um homem para com uma mulher, mas não é somente isso. Nós precisamos entender que nós temos que ter intimidades uns com os outros, porque é o amor de Cristo que realmente se revela a nós, para que possamos desfrutar de uma vida vindoura que está por vir sobre as nossas vidas, sobre todos nós que aqui estamos. É uma relação próxima, uma relação muito conectada, porque nós começamos a entender tudo aquilo que se passa na vida de uma pessoa, e assim é quando nós realmente temos este momento de intimidade com Deus. Nós nos conectamos, nós estamos próximos, nós estamos ligados, e por estar próximo de Deus, Ele começa a revelar a nós coisas que muitas vezes nós jamais sonhamos a viver, porque Ele está no controle, e Ele tem o padrão para relatar em nossas vidas um grande, algo perfeito que Ele mesmo direcionou, que Ele mesmo abriu os céus ao nosso favor. Só que nós precisamos entender que o local aonde eu convivo me faz semelhante ao local e às pessoas a quais eu estou ali vivendo. Ou seja, é necessário eu entender o ambiente, é necessário entender o local, é necessário eu realmente fazer da presença aonde eu estou, a presença onde Deus Ele se impera, aonde Deus esteja acima de todas as coisas. Eu preciso entender que o local, o ambiente do meu convívio, ele vai me levar à semelhança daquele que está perto de mim. E quando nós estamos perto de Deus, nós somos semelhantes ao Senhor. Quando nós estamos perto do Altíssimo, nós começamos realmente a fazer aquilo que agrada ao seu coração, porque nós estamos nos aproximando um pouco mais de Deus. E aqui não é diferente. Nós vemos Enoque, um homem que a Bíblia diz que andou com Deus e Deus para si o tomou. Quem dera hoje nós estivéssemos tão próximo de Deus, que Deus pudesse abrir os céus e como um piscar de olhos nos levar para perto dele, para podermos realmente entender e viver o plano perfeito ao qual Ele preparou para a eternidade ao seu lado. Nós sabemos que o mundo jaz do maligno, os sinais estão apontando para a volta de Jesus, e o que nós estamos fazendo?
como nós estamos agindo, qual ambiente nós estamos gerando. Será que o ambiente ao qual nós estamos vivendo é um ambiente de adoração, é uma atmosfera onde a presença de Deus ela se manifesta para salvar, para curar, para libertar? Muitas vezes nós entramos na casa de Deus com o objetivo de realizar ou de resolver apenas os nossos problemas, mas deixamos a intimidade, deixamos a nossa conversa, o nosso tete a tete com o Senhor de lado. E nós não podemos estar na igreja, na casa do Senhor, apenas para solucionar problemas. Nós precisamos estar na casa do Senhor para poder conversar com Ele, para poder fazer com que a glória dEle desça e se manifeste na nossa vida, porque quando a glória do Senhor se manifestar na nossa vida, você pode ter a certeza, você vê salvação, você vê cura, você vê libertação, você vê a alegria, você vê a paz reinar e imperar no meio do teu povo. E quando nós atraímos a atmosfera de Deus para este ambiente a qual nós vivemos, nós não ficamos semelhantes a pessoas, a seres humanos, mas nós começamos a brilhar. Foi assim com Moisés, quando ele subiu no monte, orou a Deus, quando ele voltou, o povo falou: tampe o teu rosto, porque você está brilhando de uma maneira completamente diferenciada. Sabe por quê? Porque o ambiente a qual ele entrou era onde a glória de Deus estava se manifestando. O ambiente aonde ele estava era um ambiente puro, um ambiente santo, um ambiente aonde Deus estava falando com ele e ele falando com Deus. E eu quero dizer para você, Deus não mudou. Ele é o mesmo que operou milagres no passado e que quer operar hoje, e que quer fazer com que você saia dessas portas transcendendo a glória dele, para que outras vidas possam olhar para você e falar: eis aí um homem, eis aí uma mulher, eis aí um servo diferente que eu quero como exemplo para mim. Então ande com Deus. Mas nós estamos vivendo, a nossa geração é uma geração que está distante de Deus, e que por poucas coisas começam a perder o contato. E quando nós perdemos o contato com Deus, somos nós que sofremos. Deus desejou que Enoque estivesse com ele? Não. Deus desejou que Enoque fosse semelhante a ele, que ele pudesse viver os princípios, que ele pudesse realmente alcançar um testemunho que agradava a Deus. E não é diferente hoje. Eu e você, nós precisamos alcançar um testemunho que agrada ao coração de Deus. Nós precisamos realmente entender que a semelhança de Deus sobre a nossa vida vai fazer a diferença em qualquer lugar onde você estiver. Não podemos invejar as pessoas. Infelizmente, no mundo ao qual nós estamos vivendo, o que mais existe são pessoas que invejam você por aquilo que você é, por aquilo que você tem, pelo chamado, pelo dom, pelo talento que Deus te deu, pela maneira que você se comporta. Só que isso é errado. Nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos não ser um eco, mas nós precisamos ser singular e fazer o nome do Senhor ser glorificado. Nós precisamos nos assemelhar a Deus para viver o propósito. Nós não podemos viver uma vida de inveja. Nós não podemos viver uma vida onde nós queremos apenas a força dos nossos braços ser estabelecidas para que um plano, um propósito seja cumprido. Nós precisamos realmente abrir o nosso coração e se converter a cada dia, sabendo que somos falhos, que somos pecadores, mas que servimos a um Deus que está disposto a nos perdoar, que está disposto a nos levantar, que está disposto a se manifestar, que está disposto realmente a nos cobrir debaixo da sombra do onipotente Deus e mostrar para você que Ele tem o cuidado de todas as coisas, que Ele está guardando você para que você possa ser uma pessoa melhor. Você não será afligido quando você entender que quando você andar com Deus, você é semelhante a Ele. Você vai se afastar do erro, você vai se afastar do pecado, porque você está semelhante a Deus.
Só assim nós nos dedicaremos melhores. Só assim seremos pessoas melhores. Só assim teremos o coração de Cristo. Só assim teremos um coração que sabe amar verdadeiramente. E Enoque viu isso e quis andar com Deus. Ele falou: eu quero andar com Deus, porque ele viu o amor, que ele viu o plano, ele viu o propósito. E eu quero dizer para você: nada acontece em nossa vida por acidente. Tudo chega para um propósito e um plano de Deus. Todas as coisas que acontecem em nossas vidas é para um propósito de Deus. E se hoje você está aqui, é porque Deus está te chamando para você andar ao lado dele. Deus está te chamando para poder te endireitar, para poder colocar você realmente no caminho dele e falar: filho meu, filha minha, não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, mas tem um alvo a ser alcançado. E quando você se levanta com esta alegria no teu coração e fala: agora eu vou andar com o Senhor, você toma as mãos de Deus e fala: Senhor, me carrega. E o Senhor vai falar: eu te carrego, eu sei o que você precisa, eu sei quais são os seus sonhos, eu sei quais são as tuas dores, eu sei quais são os seus choros, mas eu vou cessar as lágrimas, porque eu tenho alegria, e a alegria virá ao amanhecer. Eu quero dizer e eu quero liberar uma voz profética esta noite. Eu não sei se você tem chorado, eu não sei se você entrou aqui desanimado, triste, mas o Senhor está aqui nos falando: ande comigo e eu vou cessar o choro, eu vou trazer alegria, eu vou trazer a paz que excede todo entendimento, porque o Deus que você serve, Ele está olhando para mim e está olhando para você esta noite e está dizendo: filho meu, filha minha, se coloca de pé, porque no momento que você se pôr de pé, diante de qualquer tribulação, diante de qualquer vendaval, tempestade, em meio ao deserto, eu vou falar contigo, eu vou te conduzir e eu vou dar a você a vitória, porque você não está nesse vale sozinho, eu estou te conduzindo, eu estou te carregando, porque ainda que você esteja olhando apenas a situação no momento atual a qual você vive, Deus já planejou o teu futuro, e Deus não é um Deus de derrota, mas um Deus de vitória, um Deus que estabeleceu planos, um Deus que está dizendo para mim e para você: eu cumpro, eu determino, eu faço, e você me glorificará, porque você vai se alegrar de uma maneira sobrenatural, porque o seu Deus, Ele te abençoa e Ele mostra para você que Ele está no controle de todas as coisas. Então, se você ama a Deus verdadeiramente, pode entender que aquele que anda com Deus vive milagre, aquele que anda com Deus não esmurece na fé, aquele que anda com Deus começa a converter o seu coração a todo dia, a todo instante, porque sabe aonde quer chegar. E se você entrou aqui esta noite triste, chorando, você pode ter a certeza: Deus vai enxugar a sua lágrima, Ele vai te colocar de pé e vai dizer para você: eu abro os céus e derramo chuva sobre aquilo que você plantou, para mostrar: eu sou o Deus de justiça na sua vida. Abra comigo a sua Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo, capítulo de número 10. E o versículo de número 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo de número 11 a seguir, a palavra do Senhor diz assim: tudo isto lhes aconteceu como exemplo, e estas coisas estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuida para que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, e fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Ou seja, Deus está falando que a tentação é humana, e às vezes nós nos limitamos, porque deixamos as escamas fechar, tampar a nossa visão, e nós precisamos realmente olhar
para toda situação, porque Deus está falando que Ele vai dar o escape. Não, você não entendeu. Deus está falando que em toda a sua tribulação, em toda a sua luta, Ele já está te dando escape. Ele está mostrando para você que Ele está no controle. Ele está te avisando que você precisa realmente se posicionar, que você está carregando um fardo, que você está carregando algo, mas que é suportável. Você está sendo um alvo de Deus para que o milagre venha acontecer. Então alegra o teu coração. Aí você pode dizer: pastor, mas como eu vou viver uma vida de alegria, como eu vou viver uma vida realmente com disponibilidade de fazer aquilo que agrada ao coração do Senhor, se eu não tenho ninguém como exemplo a seguir? Ei, Paulo diz isso: sede meus imitadores, assim como eu fui de Cristo. E nós hoje em dia estamos escassos de exemplos a serem seguidos, e nós precisamos de exemplos para poder ser seguidos. Precisamos de amigos, e não é qualquer amigo, tem que ser amigos íntimos, que lutem conosco, que não nos abandone no meio da batalha. Quem aqui já jogou futebol? Quem aqui já brigou no meio do futebol? Creio que todos nós já brigamos, e quando nós íamos jogar contra, era quase que impossível não sair uma briga, mas o time não te deixava sozinho, apanhava junto, lutava junto, mas aqueles que se acovardavam iam embora e deixavam você na mão. Aí você apanhava, mas daí você voltava depois para poder realmente bater naquela pessoa que te bateu. Ou seja, você pagava o mal com o mal, porque a gente não conhecia Cristo verdadeiramente, e por isso nós tínhamos esse tipo de atitude. Só que hoje em dia está escasso. É difícil você encontrar uma pessoa que você possa confiar. É difícil você encontrar uma pessoa que você possa realmente chegar a ela e falar realmente tudo aquilo que você precisa, para que essa pessoa possa abraçar a causa com você e orar e mostrar para você que você pode contar com ela. Nós precisamos começar a inverter os valores. Nós precisamos começar a voltar ao passado e rever tudo aquilo que as pessoas faziam no passado, que tinham caráter, que tinham retidão, e colocar hoje, para que hoje nós possamos viver novamente algo sobrenatural. Somos uma nação nova. O Brasil é uma nação nova. O Brasil é carente de exemplos a serem seguidos. Ao contrário de Israel. Se você for olhar para um povo de Israel que tem 4.000 anos, você vai ver que eles têm pessoas a seguirem de uma forma gigantesca. Eles têm os profetas, os reis, príncipes, ele tem sacerdotes, ele tem pessoas que fizeram milagres. E eles começam a olhar para essas pessoas e falam: eu quero ser igual a ele. Por exemplo, Elias operou 7 milagres. Eliseu falou assim: Senhor, eu quero ser como o seu servo. Só que Deus, eu quero ser diferente. Ele fez 7, eu quero fazer 14 milagres. Eu quero porção dobrada do Espírito dele. E Deus vai dar para você aquilo que você tem buscado. Sabe por quê? Porque você é diferente. O Brasil, como é visto lá fora? Sexta-feira eu estava conversando com um japonês que trabalha comigo, e ele falou que quando ele estava lá no Japão, as pessoas conhecem o Brasil como o país que anda sem roupa, um país que anda pelado, porque o que a mídia mostra é isso, é só o carnaval, é praia, essas coisas. Então para eles lá é um país que ainda não saiu do momento indígena, que está andando a riveria conforme a sua vontade. Ele estava me dizendo que o país é muito mal visto lá fora, pela maneira que o brasileiro se comporta, porque o brasileiro não tem disciplina, porque o brasileiro não busca realmente princípios.
E nós precisamos quebrar essa imagem, nós precisamos quebrar este jugo, e que isso venha a começar por mim e por você, que nós possamos fazer a diferença, que nós possamos realmente ser pessoas que temos exemplos a serem seguidos, e que o nosso exemplo seja Cristo, nos blindando para poder vivermos realmente algo novo. Hebreus capítulo 13, não precisa abrir, Hebreus 13, 7 e 8 diz assim: lembrai-vos dos nossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitais, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Olha só o que o historiador aos Hebreus está falando: lembrai-vos dos vossos pastores, lembrai-vos da fé, e imitai-os, seja como eles. Olhemos para a Bíblia, olhemos para Cristo. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não mudou. O mais importante em nossas vidas é como nós terminamos e não como nós começamos, porque todo começo tem dificuldade, todo começo tem lutas sobrenaturais e nos carregamos, mas você pode ter a certeza que o final vai vir o refrigério de Deus sobre a sua vida. Deus, ele fala isso para Daniel, capítulo 12, versículo 13: Daniel, tu porém vá até o fim, não desista, lute. E nós precisamos lutar, nós precisamos ter o Senhor como o nosso herói, olhar para Jesus, que começou o seu ministério, e que no meio dele, ele sofreu, mas no final, Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, e o seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E esse mesmo Deus está aqui esta noite para sondar o teu coração e te chamar para perto, para ter intimidade com você, para se relacionar com você, para mostrar que Ele tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Então alegra-te, entenda de uma vez por todas que no meio da trajetória vai haver espinhos, vai haver pedras, armadilhas, mas Deus, ele vai fazer você passar por todos eles, glorificando ao nome dele, em nome de Jesus. Gálatas 5:1 diz assim a palavra do Senhor: estais pois firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Olha só que maravilhoso, Jesus está falando: você está livre, porque eu vos libertei. Não volte para o jugo da escravidão. Ele está mostrando para nós que todo começo com intenções erradas levam as pessoas a perdas irreversíveis, e nós precisamos entender o que a palavra de Deus fala, porque Deus está falando que naquela mesma noite, lá em 2 Crônicas 1:7, que naquela mesma noite apareceu o Senhor a Salomão e disse a Salomão: pede o que queres. Se Deus aparece aqui esta noite para você e fala para você: pede o que queres, meu filho, o que você pediria? Nós sabemos o que nós pediríamos a Deus, porque nós temos sonhos. Salomão estava só, naquele momento, era um jovem, seu pai havia acabado de morrer, ele precisava realmente de uma instrução, ele precisava de um amigo, ele precisava de alguém que tivesse realmente intimidade, para poder levá-lo a crescer. Mas ele olhou para todas aquelas pessoas, para os sacerdotes, para os maiorais, ele não achou ninguém, mas ele encontrou um Deus que operou um grande milagre na vida dele e o abençoou. Olha só o começo da história dele. Ele subiu, entregou ali um sacrifício vivo ao Senhor como nunca ninguém havia entregado. Mas Deus aparece para ele e fala: pede o que queres que eu te darei. E ele falou: Senhor, dai-me sabedoria para que eu possa conduzir o teu povo. E esta noite Deus está aqui para dar sabedoria para você.
para você fazer a diferença, para você ser um exemplo nesta terra, para as pessoas olharem para você e falarem assim: eu quero ser como ele. Não é invejar você, mas querer ser você, querer ter a mesma unção que Deus derramou sobre a tua vida. Pastor, é errado isso? Não é errado, porque uma vez Davi estava dançando diante da arca da aliança, e uma criança, a Bíblia diz, um jovenzinho passou correndo no meio das pernas dos 37 valentes que Davi adquiriu na caverna de Adulão, abraçou Davi, a unção que estava em Davi foi transferida para aquela criança, e aquela criança se apoderou da glória, e Deus colocou o nome daquela criança, aquele a qual Deus se apoderou dele, que se chamou Asaf. Ou seja, busque a presença, porque quando você buscar a presença, você vai se encher. Salomão, ele buscou essa estratégia, e Deus começou realmente a mostrar para ele que ele tinha um cuidado, um ministério que começou realmente diferenciado, um ministério que começou já grande. Mas o problema, sabe qual que foi? O que veio depois. Abra comigo a sua Bíblia lá em 1 Reis. 1 Reis, capítulo de número 11. Versículo de número 4, a seguir. Primeira Reis 11, versículo 4. Está escrito assim: no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir a outros deuses, e o seu coração não era completamente leal para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Nesse tempo edificou Salomão um alto a Quemos, abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Olha só o que ele fez. Ele começou de uma maneira extraordinária, mas o seu fim não agradou a Deus. E quantas pessoas estão deixando de agradar a Deus? Quantas pessoas estão deixando realmente de viver aquilo que Deus colocou no início, o primeiro amor? Quantas pessoas não oram mais? Quantas pessoas não meditam mais na palavra de Deus? Quantas pessoas não jejuam mais? Quantas pessoas apenas estão dentro da casa de Deus, mas oca por dentro, porque fazem por obrigação e não por alegria, não por entrega, não por dedicação? Quantas pessoas hoje em dia não buscam mais um relacionamento saudável, um relacionamento íntimo? Quantas pessoas não fazem mais por merecer, porque se acomodaram, se acovardaram, abaixaram a guarda, se prostraram diante dos problemas, diante da situação, e não conseguem mais viver da maneira que começou o ministério. Só que esta noite, em nome de Jesus, eu quero dizer para você: se você entrou aqui fraco, você vai sair daqui fortalecido pelo poder do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus, Ele contempla o teu coração e o teu desejo. Porque ainda que você esteja desanimado, mas você não está morto. Ainda que você esteja sendo perseguido, mas Deus vai te ajudar a viver o milagre que Ele mesmo reservou para você. Repita comigo: nossas escolhas nos levam a viver bênção ou maldição. O que você quer viver? Bênçãos ou maldição?
O que você quer viver? Bênção ou maldição? Todos nós queremos viver as bênçãos. Ninguém quer viver a maldição. Mas são as nossas escolhas que vão relatar, a nos levar àquilo que nós vamos viver. Enoque tem que ser nosso exemplo. Uma pessoa que andou com Deus, que viu Deus passar e falou: eu quero andar com esse Deus, eu quero andar com esse homem maravilhoso. Enoque significa dedicado, dedicado ao Senhor. Alak é uma palavra grega que significa ir e vir, andar ao redor. Ele estava indo e vindo com o Senhor, ele estava andando ao redor do Senhor. Alak é um movimento harmônico que traz paz, ou seja, quando nós realmente andamos com Deus, a paz ela vem. A Bíblia diz que podemos estar passando por qualquer tipo de atribulação, de adversidade, mas Deus está falando: vocês passarão por elas, mas eu venci o mundo e eu estou no controle de todas as coisas. Lucas 10, 27 vai falar sobre os mandamentos, vai falar que nós precisamos amar a Deus de toda a nossa. É necessário nós amarmos a Deus de toda a nossa força. Nós precisamos amar a Deus de toda a nossa força. Força no grego significa meode, intensidade de fazer algo a mais. E nós precisamos fazer algo a mais ao Senhor. Não dá para nós andarmos de qualquer jeito. Nós precisamos andar em harmonia e intimidade com Deus, porque somente andando em harmonia e intimidade com Deus, ao seu redor, indo e vindo com o Senhor, Ele vai acalentar o nosso coração. Andar com Deus é ter o mesmo pensamento dEle, é ter os mesmos valores, é ter as mesmas práticas, ter os mesmos princípios. Por isso nós precisamos andar com Ele a todo tempo, a todo momento. Não dá para nós acharmos que hoje nós estamos andando, mas amanhã eu não preciso andar com Deus. Estamos pensando errado. Nós precisamos andar com o Senhor a todo tempo. Hebreus 11:5 diz: pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. E agora eu pergunto para você, não precisa me responder, mas seja sincero com você: você está agradando a Deus? Você está agradando a Deus com o teu jeito, com as tuas atitudes? Porque nós vimos que nós precisamos amar a Deus com toda a nossa força. Jesus está resumindo as leis. E se nós não amarmos a Deus com toda a nossa força, nós nunca vamos amar o nosso próximo. E se nós não amamos o nosso próximo, nós não estamos amando a Deus. Porque quando nós amamos a Deus de toda a nossa força, nós podemos ficar abatidos, mas não desanimados. Porque Deus, Ele fala para mim e para você que a comunhão, ela se faz necessária para que realmente vivamos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Porque Enoque, ele obteve comunhão com Deus, ele obteve testemunho, ele obteve proximidade, e tudo isso fez com que Enoque viesse captar o coração de Deus. E Enoque profetizou. Enoque captou a indignação para com os que não seguiam a Deus, e a indignação dele foi tremenda. E hoje nós vemos que muitas pessoas também estão dentro da casa do Senhor apenas como se fosse um manequim,
não expressam realmente nenhum tipo de adoração, estão aprisionadas, não conseguem adorar o seu amigo, não conseguem realmente adorar aquele que te salvou na cruz do Calvário, estão apenas parados. Mas eu quero dizer para você que aquele que não adora a Deus verdadeiramente, Deus suscita até mesmo a adoração das pedras para o adorar. Só que você não é pedra, você é alma vivente que está aqui esta manhã, esta noite, e o Senhor está falando: filho meu, filha minha, me adore, atrai a minha presença sobre o ambiente a qual você está, porque o ambiente ao qual você vive vai te transformar, vai te deixar mais parecido com Deus, vai fazer de você uma pessoa renovada, uma pessoa alegre. As pessoas entrarão tristes na sua presença, mas serão contagiadas com você, com a alegria de Cristo que você carrega dentro do teu interior, para que você venha mostrar que as trevas elas foram dissipadas a partir do momento que você entendeu o teu chamado, a partir do momento que você entendeu o plano, o propósito ao qual Deus ele preparou para ser vivido por você. Porque quando você levantou as tuas mãos e falou: Senhor, eu te aceito como o único, suficiente Salvador, ali Jesus começou a mudar a tua trajetória, e não é da noite para o dia. Há um processo, há um tempo, há um momento de nós andarmos com Deus para aprender, e foi isso que Enoque fez. Ele andou com Deus, ele aprendeu, e Deus para si o tomou. Sabe por quê? Porque ele entendeu o verdadeiro plano de Deus na vida dele. Ele realmente teve uma conversão completamente diferenciada, e nós precisamos também ter, para que um dia Jesus ele olha para nós e fala: servo bom e fiel, venha para o gozo eterno do seu Senhor. Aleluias. 1 Tessalonicenses 4:1 diz assim: finalmente, irmãos, vos rogamos, exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Quem não agrada a Deus não progride. Quem não agrada a Deus fica travado, não sai do lugar. Quem não agrada a Deus impede o milagre de ser estabelecido na sua vida. Por isso Deus está falando: entenda, irmãos, roguemos, exortemos no Senhor, mostremos através da palavra que nós precisamos nos movimentar, que nós precisamos progredir em agradar ao Senhor a todo tempo e a todo momento, porque quando você agrada a Deus a todo tempo, a todo momento, você pode ter a certeza que Ele não te desampara em momento nenhum. Ele está sempre com você, Ele te livra do laço do passarinheiro, Ele te livra do acidente, Ele te livra da morte, porque Ele tem um plano estabelecido para você. E não podemos perder essa essência de agradar ao Senhor. Mas é o que está acontecendo. As pessoas estão perdendo essa essência de agradar a Deus. Nós não podemos estar num ambiente como esse e achar que nós estamos aqui para agradar ao pastor, a pastora ou os irmãos. Nós precisamos entrar num ambiente desse aqui e ter a certeza que nós teremos um encontro com aquele que nos salvou. Nós precisamos entrar num ambiente como este aqui e falar: Jesus, transforma a minha vida. Jesus, mostra para mim qual é a tua vontade. E você pode ter a certeza que Ele vai mostrar para você. Ele não vai te desamparar. Mas é preciso querer, é preciso buscar. Quando agradamos a Deus pela fé, somos aprovados. E pela fé, eu profetizo que vocês serão aprovados, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Hebreus 12:28 diz: por isso tenho recebido um reino que não pode ser abalado. Retenhamos a graça pela qual servimos a Deus com reverência e piedade. Você tem tido reverência perante ao Senhor? Você tem tido princípios que te levam para próximo do Senhor? Você tem certeza que o reino de Deus que você recebeu, ele não pode ser abalado por nada? Ainda que venha o terremoto, ainda que venha o vendaval, o reino de Deus não pode ser abalado. Mas o que determina meu destino é a minha resposta para Deus.
E Deus está te chamando esta noite. O que você vai dizer para o Senhor? Eis-me aqui. Ou Deus, espera mais um pouquinho. Estou desanimado, estou cansado, estou triste. Deus está falando para você se posicionar, porque aquilo que você quer só vai acontecer no momento que você se posicionar debaixo da glória dele. Porque o que não crê naquilo que Deus está falando, não verá a sua glória, não verá a sua glória se manifestar. O amor de Cristo, ele tem que me constranger. Nós precisamos sair do culto constrangidos. Nós precisamos sair daqui realmente constrangido para sermos melhores. Nós precisamos ter a atitude de agradar a Deus, porque quando nós temos a atitude de agradar a Deus, nós geramos resultados externos. Não fica apenas internamente, nós geramos resultados fora, nós geramos resultados em outros lugares. 1 de João, capítulo 3, 22, diz assim a palavra: e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os teus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Olha só, aquele que agrada ao Senhor pode pedir o que quiser. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia, é o próprio Jesus. A palavra do Senhor continua falando lá em João 15, versículo 7: aquele que estiver em Deus, e se as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Deus está falando, basta me agradar. E é qual a nossa atitude? Será que nós estamos agradando? Deus, ele age na vida de quem o agrada, e se você estiver agradando a Deus, você pode ter a certeza que ele vai agir na sua vida. Diga assim comigo: Deus agirá na minha vida. Não, fala com fé, porque você não me convenceu, quanto mais a Deus. Fala assim: Deus agirá na minha vida. Olha para essa pessoa que está ao seu lado, aponta o dedo para ela e fala assim: Deus agirá na sua vida também. Aleluias. Se achegue a Deus, e Ele se achegará a vós. Enoque andou com Deus. Deus não andou com Enoque, foi Enoque que andou com ele. O andar com Deus significa comunhão, significa ter intimidade, significa ser semelhante ao Senhor. E Deus quer estar ao seu lado, Ele quer andar com você. Mas para isso acontecer, você precisa querer. Quem quer aqui andar com Deus? Eu vou parar de pregar, porque tem muita gente que não quer. Quem quer aqui andar com Deus? Então você pode ter a certeza que Deus vai agir na sua vida. Deus vai mudar essa maneira que você está vivendo. Romanos 12, 11 diz: sedes fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Ei, Deus está falando: tenha fervor, tenha alegria de estar na presença me servindo. Se Deus quer que sejamos fervorosos, é porque tem visto muitas pessoas desanimadas e longe dele, muitas pessoas fazendo as coisas de qualquer maneira, e nós não podemos. Deus, ele tem um plano, Deus, ele tem um propósito para você. Deus te salvou, Deus te curou, Deus te libertou, Deus te mostrou um caminho. Deus falou: eu sou a porta. Quando você entrar por esta porta, as coisas vão mudar na sua vida. Só que você entrou todo alegre, fortalecido, falando: eu vou vencer, eu vou conseguir. Só que quando você se deparou com o primeiro obstáculo, você jogou fora o seu chamado, a alegria de adorar ao Senhor, a alegria de estar na presença de Deus. Só que esta noite o Senhor está falando: volte ao início, porque eu vou mostrar da maneira correta a qual você vai fazer, a alegria, a agradável vontade que eu quero que você entregue a mim. Ou seja, você precisa entender qual é o plano que Deus preparou para você. Você só vai conseguir vencer, viver o sobrenatural de Deus, quando você voltar ao início e reparar os teus erros e falar: Senhor, agora me conduza conforme a tua vontade e o teu querer. E você pode ter a certeza que Ele é fiel e justo para te levantar e mostrar para você que Ele tem o cuidado de todas as coisas. Mate a sua natureza carnal, mate, freando os seus impulsos que desagradam a Deus. Quantas pessoas agem impulsivamente,
E quando você age impulsivamente, já era. É como você pegar uma pedra e tacar no vidro ali, você vai quebrar, a pedra já saiu da sua mão, já era. Não tem como mais reparar aquilo que foi feito. E por isso nós precisamos ter o quê? Os dons do Espírito, mansidão, domínio próprio, porque senão nós nunca viveremos aquilo que Deus estabeleceu. Estamos apenas sendo pessoas egoístas para viver apenas a nossa salvação, e estamos errados, porque o reino de Deus é um movimento. O reino de Deus é aquilo que estabelece para eu e você termos comunhão com Deus e com o nosso próximo, para que nós todos venhamos um dia estar na glória, declarando: santo, santo é o Senhor. Porque se hoje eu apenas quero viver a minha salvação, eu vou perdê-la amanhã, porque eu estou sendo egoísta aqui, apenas chamando a atenção para mim. Só que eu preciso estender a mão para aquele que está caído, para aquele que está desanimado. Eu preciso fazer a diferença, eu preciso movimentar o reino. E o reino de Deus, ele não é tomado com alegria, é com força. Ele sempre falou isso: o meu reino, vocês precisam lutar para entrar nele. E nós estamos aqui numa luta constante, e essa luta você está malhando os seus bíceps espirituais para poder viver realmente o propósito que Deus preparou para você. Então lute, para de ser impulsivo, adore ao Senhor, pare para pensar, esteja pronto para ouvir, mas tardio no falar, no irar. É a palavra que diz, não sou eu. Quem quer agradar a Deus precisa agradar o seu amigo. E o seu amigo está aqui esta noite, o Espírito Santo de Deus. E será que você consegue agradar o Espírito Santo esta noite? Quer que Deus faça algo na sua vida? Só a Dona Odete que quer, a pastora Odete? Quer que Deus faça algo na sua vida? Então faça algo que você nunca fez para Deus. Deus, o que eu posso fazer? Pare de se lamentar pelas coisas que não deram certo. Há um provérbio chinês que diz: aprendi com o erro de outro para que eu não venha errar. Ou seja, o que não deu certo no passado, passou. Agora é uma nova história, um novo tempo. Então comece a se aprimorar, a se aperfeiçoar, a se adequar a um ambiente de adoração, um ambiente de intimidade, porque é esse ambiente que vai transformar o teu caráter, é esse ambiente que vai fazer você realmente andar com Deus, ter desejo, estar desejoso de estar com o Pai. Então comece a transformar o ambiente, saia desta vida a qual você está vivendo, se limitando, achando que você não é nada. Deus, Ele te gerou para você fazer a diferença. Você não é qualquer um, você é especial para Deus. E o Pai está dizendo aqui esta noite: você é especial, meu filho. Você é especial, minha filha. Se posicione. Seu passado já foi. Deus tem novidade de vida para ser vivida para você hoje. Então viva as novidades. Existem 3 tipos de pessoas. Repita comigo: seguidores, amigos e íntimos. Os seguidores, eles veem milagres do Senhor, oram com Jesus, mas é só isso, só conseguem ver de longe. Já os amigos, eles se aprofundam um pouco mais, eles conseguem subir o monte, eles conseguem ver a glória de Deus se manifestar. Os amigos são confidentes, sabem a dor que o outro está passando, e lhes pede ajuda, e eles até podem tentar, mas são fracos. E você sabe porque tem gente que não glorifica a Deus? Você sabe porque tem muitas pessoas que não glorificam a Deus? Eu vou te explicar. Todos nós somos especiais, sim ou não? Todos nós somos especiais, sim ou não? Mas a maioria é seguidor. A maioria só sabe olhar. A maioria apenas observa.
e a maioria vai observar a igreja subir. Repita comigo: eu não serei um seguidor. Os seguidores só querem os bezerros de ouro. Os seguidores usam da sua força o dinheiro e não têm compromisso com Deus. Os seguidores não têm alegria para cultuar, não têm alegria de estar em comunhão, não têm alegria de andar com Deus, porque até recebem as promessas, fazem campanhas, oram, buscam, alcançam o seu milagre, mas amanhã viram as costas para Deus. São ingratos, e a ingratidão, ela machuca o coração de Deus, e nós precisamos entender que para agradar o coração de Deus, é necessário que nós nos coloquemos de pé, que não venhamos adorar os bezerros de ouro, que não busquemos erros para pôr a culpa na igreja ou em Deus, porque é o que a maioria das pessoas fazem. As pessoas buscam um culpado para pôr a culpa na igreja. A igreja não é assim, o pastor não fez isso, o pastor não fez aquilo, o pastor é dessa forma, o pastor é daquela forma, e colocam a culpa às vezes em Deus. Deus não está olhando para mim, Deus abençoa o irmãozinho da esquerda ou da direita, Deus abençoa o ímpio, mas eu não. Os meus pés quase se resvalam nos seus caminhos, sabe por quê? Porque eu não estou realmente agradando ao Senhor, e quando nós não agradamos ao Senhor, o milagre não acontece. Chega, se posiciona, agrade ao Senhor, e você vai ver os milagres começarem a acontecer na sua vida. Não virem as costas para Deus nos momentos de deserto, nos momentos de tribulação. Deus está olhando para você e está dizendo: não seja seguidor, porque se você apenas estiver olhando e depositando a sua confiança apenas nas coisas que este mundo te oferece, Deus fala que você é o mais miserável dos seres humanos, porque Deus tem uma vida muito melhor a ser vivida. Então não queira ser seguidor. Então repita de novo: eu não serei seguidor. Já os amigos, eles lutam para viver o seu propósito juntos uns com os outros. Prefere as pedradas, porque o seu valor, o seu sabor você não perde. Você pode pegar e passar diante de uma árvore cheia de frutos, pegar um pedaço de pedra e jogar nela. A fruta vai cair toda machucada, mas ela perde o seu sabor? Não, ela vai ter o sabor. Se você tacar a pedra numa macieira, vai cair uma maçã, você vai morder, você vai saber que a maçã, ela não perdeu o seu sabor. Se você tacar uma pedra num laranjal, você vai cair a laranja, você vai pegar, você vai morder, e você sabe que aquilo é uma laranja. E eu quero dizer para você, você pode estar levando pedradas, mas você não perdeu o seu sabor. Deus, Ele olha para você e fala: que cheiro suave o meu filho entrega. Você pode olhar para a situação quando você é amigo, e você fala assim: eu quero estar, ainda que crucificado, mas eu quero estar contigo. Sabe qual o seu objetivo? O seu objetivo é a morada ao lado do Pai. O fraco ele cai, mas tem um coração convertido e acalentado pelo Espírito Santo, é temente, é obediente. Seus milagres vividos são diferentes, mas também se limitam apenas a irem a um determinado lugar, não suportam um peso que às vezes Deus ele quer derramar. Só que aquele que tem intimidade, só que aquele que se aproxima, ele permanece de pé até o fim, até que Ele venha. E eu quero dizer para você que está aqui esta noite: seja íntimo do Senhor, porque assim como Enoque, você vai permanecer de pé até que Ele venha buscar a sua igreja, até que Ele venha buscar você. Não observe as coisas que o mundo oferece, observe a Deus. E Deus ele quer passar por nós esta noite, mostrar para você: eu estou contigo, e venha comigo. Não fica apenas observando, pois sabem que nada pode separá-los do amor de Deus, porque são gratos a Deus. Por isso eu te digo:
ande com Deus, ande com o Senhor, porque Ele tem algo novo a ser vivido. E essa noite, eu não sei como você entrou aqui, mas eu tenho a certeza de como você vai sair, se realmente você começar a rever os teus conceitos, a abrir mão dos teus planos, para viver os planos de Deus. Ele acalenta o teu coração, Ele te molda, porque às vezes nós precisamos ser amassados, quebrados, e precisamos voltar para a olaria do Pai. E se essa noite você veio até aqui, é porque Deus Ele quer te levantar, para que você se agrade com a presença dEle, para que você venha mudar o ambiente a qual você está, para que essa atmosfera seja uma atmosfera de adoração, que seja uma atmosfera aonde Deus Ele vai olhar para você e ver a alegria estampada no seu rosto, aonde você não vai conseguir se reter, aonde você vai saltar as muralhas, aonde você vai abrir os teus lábios, aonde você vai levantar as tuas mãos, se rendendo ao Senhor, para poder dizer: Pai, a Ti seja dada a honra, a glória, o louvor e toda a adoração. Esta noite Deus chama os Enoques aqui para se posicionar, para se pôr de pé, para andar ao seu lado, para poder desfrutar de um plano perfeito, porque se você andar com Deus, Deus Ele toma você para Ele. Então que você possa entender que quanto mais próximo de Deus você está, Ele começa a revelar coisas ocultas, coisas sobrenaturais, coisas que você nunca viu, aquilo que Paulo diz lá na sua carta aos Coríntios: aquilo que os teus olhos não viram, os teus ouvidos não ouviram e não subiu ao coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que amam ao Senhor. Ou seja, Enoque andou com Deus, amou a Deus, e Deus mostrou coisas inefáveis a ele. Deus quer mostrar coisas inefáveis a você, mas você precisa querer, você precisa se posicionar, você precisa mudar a tua mente, você precisa olhar para a situação que você está vivendo e falar para o Senhor: eu não quero ser um seguidor, eu quero ser íntimo, eu quero estar ao teu lado, eu quero andar com o Senhor. E se tem alguém aqui que quer andar com Deus esta noite, coloque-se de pé comigo em nome de Jesus. Você serve a um Deus vivo, você serve a um Deus que te ama e que está te observando. Deus Ele quer que você ande ao seu lado, mas Ele só vai andar ao seu lado no momento que você se posicionar, no momento que você querer. Você quer andar com Deus? Não vou perguntar de novo: você quer andar com Deus? Então entregue a sua adoração, feche os teus olhos, não perca mais tempo. Os dias estão se findando nesta terra, Jesus está voltando, e Ele olha para você e espera uma atitude sua. Ele espera ver você se movimentar. Então comece realmente a mudar, comece a tirar toda a tristeza. Fala: Senhor, arranca essa tristeza, Senhor, coloca alegria, Senhor, arranca essa tribulação e coloca paz. Senhor, sopra do teu Espírito sobre a minha vida. Senhor, eu quero, Pai, a tua graça, eu quero a tua presença, eu quero, Senhor Jesus, agradar ao Senhor, Pai, como Enoque agradou. E o agrado que Enoque entregou ao Senhor, o Senhor mostrou realmente que tudo estava perfeito, mas ainda precisava de algo mais. E esta noite Deus Ele está te chamando para que você entregue algo novo, para que você entregue algo a mais a Deus. Deus Ele não quer contemplar a sua tristeza no seu rosto, Deus Ele quer contemplar a tua alegria, Deus Ele quer movimentar você. Então comece a mudar o ambiente, e o ambiente só será mudado se você se posicionar.
não depende de mim, não depende do irmão que está à sua direita, à sua esquerda, depende única e exclusivamente de você, porque se você quer que o ambiente seja transformado, você precisa fazer a diferença, você precisa adorar, você precisa
Deus está falando